Bom, vamos lá. Finalmente saiu o edital de Simões Filho, né? Esse edital ele está prometido, desde antes da pandemia. E na verdade esse concurso de Simões Filho, ele era um compromisso do município com o Ministério Público, que à época fez com que eles assinassem um TAC, né, um termo de ajuste de conduta, para que houvesse o concurso público para Simões Filho. Aí veio a pandemia, o município foi empurrando. Tanto que a banca organizadora está contratada desde antes da pandemia, né? A concepção. Aí na pandemia ficou aquele empurra de lá, empurra de cá, finalmente saiu o edital, né? Tenho algumas considerações a fazer, não apenas em relação ao concurso de Simões Filho, mas a concursos como um todo. Eu tenho sinalizado para todo mundo, em todas as turmas preparatórias anteriores, que os concursos públicos vão começar a sair com muita força agora, né? Desde a turma inicial, tem uma turma inicial minha que começou anterior, um ano antes do concurso da SEC, né? Desde então eu venho sinalizando, pessoal, vai começar a sair um número muito grande de concursos. E agora, principalmente, é a hora dos concursos municipais começarem a sair. Por quê? Ano que vem é ano eleitoral, é ano de eleições municipais. E geralmente os municípios gostam de ter concurso nos anos eleitorais, ou gostam de nomear professores, gostam de estar com a rede municipal bonitinha em ano eleitoral, né? Então, isso faz com que eles precisem ter concursos com validade funcionando. Então, a gente vai ter esse concurso de Simões Filho, já tem vários outros aí no radar que acredito que saem muito em breve, né? Tem Camaçari, tem Lauro de Freitas, e entre outros municípios que devem estar tendo concurso aí muito em breve. Então, quando a gente estuda para um concurso na mesma área, na verdade você está estudando para todos, né? A gente tem uma turma agora em andamento que o objetivo dela era Magistério de Lauro de Freitas. É uma turma que está terminando agora, meados de junho. E muita gente vinha perguntar, mas eu quero fazer para Camaçari. Gente, antes de sair o edital, é tudo a mesma coisa, né? Porque o que acontece? Vocês vão ver que no edital de Simões Filho, principalmente quem já estudou aqui comigo, em outros preparatórios, vai perceber que tudo ali a gente já estudou, né? O que a gente não estudou são as questões específicas do município. E aí, agora é a hora da gente focar nisso, né? Agora, você fala assim, Alexandre, mas olha só, eu não estudei nada, eu estou zerado. Dá tempo? Olha, esse é um concurso feito a toque de caixa, né? O edital saiu agora, essa semana. As inscrições começaram hoje, se eu não me engano, né? E a prova é 23 de julho e o concurso vai ser homologado em 31 de agosto. Provavelmente já deve ter convocação em setembro. Então, percebam que é um concurso feito a toque de caixa, né? Ou seja, um concurso para uma necessidade muito premente. Então, o número de vagas que está ali, muito provavelmente, não é o número de vagas real, né? Se eu não me engano, e aí daqui a pouquinho eu vou mostrar para a pedagogia, tem 23 vagas. Você pode ter certeza que tem muito, pelo menos umas 5 vezes isso daí, né? Só que assim, qual é a ideia? Coloca 23, que é o que a gente vai chamar de cara. E os outros a gente vai chamando depois, né? Então, sempre digo em relação a edital de concurso, não se assustem com o número de vaga. Dificilmente um setor público coloca o número real. Falo isso porque trabalhei em Secretaria de Educação, fui presidente de comissão de concurso, fui responsável por monitoramento de quantidade de vaga para a rede, então eu sei muito bem como é que funciona. Se você verifica que você tem carência de 80, você fala assim, a carência real é 80. Vai dar para chamar os 80? Não tem como. O órgão de administração logo fala, não tem como. Quantos que dá para chamar? Dá para chamar no máximo 25. Tá, então põe 20 vagas. Que aí depois a gente vai
sinalizando e ver o que dá, né? Porque o concurso geralmente te indica o quê? Você tem a quantidade de vagas, aquilo ali obriga o município a chamar em algum momento, mas as vagas restantes, geralmente muitos municípios limitam o cadastro como reserva, mas Filho não limitou. Então, se você tiver entre os classificados, você pode ser chamado. Então, pode ter lá na lista de classificação 400 pessoas. Eles podem ir chamando até quando houver necessidade, né? Sinalizaram que o som está baixo. Vocês estão ouvindo baixo? Para mim está ok. Tá ok, né? Então, provavelmente, deixa eu ver aqui quem foi. Foi a Paula. Paula, pode ser que seja o seu áudio aí. Dá uma olhadinha. Se não for, tenta sair e entrar novamente. Pode ser que melhore, tá bom? Bom, vamos ver o edital, então, porque tem vários pontos aqui que eu quero falar com vocês sobre ele. Vamos lá. Bom, detalhes iniciais, né? A organizadora é a Concepção, não é uma organizadora muito conhecida, né? Ela não é uma organizadora muito tradicional, ela tem poucas provas realizadas, e isso é uma coisa um pouquinho complicada, porque é sempre bom quando você opta por organizadoras conhecidas, né? FCC, Fundação Getúlio Vargas, VUNESP, SEBRASP, porque são instituições que não apenas você conhece o estilo de prova, mas você conhece a qualidade. A Concepção, eu vi algumas provas da Concepção e eu até que não achei ruim, não. Eu achei provas bem elaboradas, mas as provas que eu vi são algumas provas bem antigas. Não tive muito acesso a provas recentes, até porque me parece que ela não tem organizado tantos concursos recentemente. Mas é o que se tem para hoje, né? A gente sabia que ela era organizadora. Bom, a validade do concurso é de 2 anos, prorrogável por igual período. O que isso quer dizer? Quando o concurso for homologado, e segundo o calendário, o concurso vai ser homologado no dia 31 de agosto. Então, esse concurso, sendo homologado no 31 de agosto, ele vai valer até 31 de agosto de 2025. Ou seja, todo mundo que está lá na lista de classificados pode ser chamado até 31 de agosto de 2025. Só que tem um detalhe. A Constituição permite, e o município colocou no edital, que o concurso pode ser prorrogado por igual período. Ou seja, quando chegar lá em 31 de agosto de 2025, eles podem prorrogar por mais 2 anos, indo até 2027. Então, o que geralmente é prorrogado? O que isso quer dizer? Esse concurso pode chamar gente até agosto de 2027. É muito tempo, tem muita possibilidade, tá? Então, uma coisa que me perguntaram, inclusive no dia em que saiu o edital, um aluno nosso aqui da graduação de pedagogia perguntou: Alexandre, eu estou no 2º ano de pedagogia, ainda falta 2 anos para me formar. Vale a pena eu fazer? Claro, vale. Até como experiência, vale sim. Corro o risco de entrar, fazer uma boa prova, ficar na classificação e não ser chamada? Corre. Né? Aí, nesse caso, você vai ter que pedir final de fila, o que não necessariamente vai garantir que você seja convocado novamente. Mas é um risco que vale a pena. Tá? Até porque também é um meio de você treinar, né, os seus conhecimentos. Então, acho que vale muito a pena. Tem muita gente também que está assim, olha, eu sou formado em matemática, por exemplo, que só tem 3 vagas, se eu não me engano, mas é muito pouca vaga. Eu quero tentar para uma outra disciplina, eu quero tentar para pedagogia. E como eu já sou licenciado, eu posso fazer curso em menor tempo, em 1 ano. Vale a pena fazer? Vale a pena fazer. Porque você consegue concluir em 1 ano, ou seja, você começando agora em junho, julho, você vai concluir em junho, julho do ano que vem. A questão é você não estar entre os primeiros classificados, né? Se você tiver, você vai ter que pedir fim de fila. Agora, se você tiver numa classificação ali intermediária, você tem boas chances
de realmente ser chamado futuramente quando você já concluiu o seu curso. Então, assim, é jogar e arriscar. Em outros casos, eu costumo até dizer, olha, o concurso demora, vai ter bastante tempo, dá tempo. Esse não. Esse é um concurso feito a toque de caixa. Hoje é dia 3 de junho e no dia 31 de agosto já vai ter o resultado final e a homologação. É um concurso muito rápido, né? Então, outros detalhes. A taxa de inscrição eu achei bem puxada. R$ 60 para os cargos de ensino médio e R$ 120 para os cargos de ensino superior, entre eles os de professor. Então, eu achei bem puxadinho R$ 120, mas, né, uma característica que muita gente vibrou quando viu. Provas só objetivas. Não tem redação e não tem prova de título. Então, só vai ter a prova objetiva. Terminou a prova objetiva, é a nota final. A nota que você tirar na prova é a sua nota final. Tá bom? A exceção é para guarda municipal e agente de trânsito, porque vai ter também o exame psicotécnico, né? Mas para todos os outros cargos, professor, técnico administrativo, auditor, é só a prova. Fez a prova, o resultado final da prova é a nota do concurso. Não tem prova de título e não tem redação, tá bom? As inscrições, como eu falei, começam hoje e vão até o dia 28 de junho. Dica que eu sempre dou: não deixa para fazer depois. Você que vai fazer o concurso, começou hoje, entra lá e faz a inscrição, tá? Entra e faz a inscrição logo. Não deixa para depois. Ah, Alexandre, mas eu só vou ter dinheiro no fim do mês. Tá, você não precisa pagar agora. Você se inscreve, emite o boleto, porque aqui, ó, o pagamento do boleto é até dia 30 de junho. Só não pode esquecer de pagar depois, né? E aí vem uma outra questão. Quem leu esse edital deve ter estranhado. Ué, não tem isenção, não? Por quê? Geralmente a isenção vem logo no início do edital. Eu, quando comecei a ler, falei, caramba, não vai ter isenção, que coisa estranha. Mas tem. Ela está lá no fim do edital. E é um processo de isenção bem estranho, né? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que é esse processo de isenção. E detalhe, a isenção só vai acontecer segunda e terça, dia 5 e 6. Então, quem vai pedir isenção da taxa de R$ 120 tem que pedir agora, segunda e terça. Se não pedir, dançou, não tem mais, tá? Vai ter que pagar a inscrição mesmo se quiser participar. Então, seguindo aqui. Vagas. Eu me centrei aqui nas vagas de professor, tá? Tem vaga de auditores, mas eu me centrei na vaga de professor. Todos os cargos são de 20 horas, né? Não tem cargo de 40 horas, que em tese é bom, porque quem tem uma outra ocupação pode acumular sem problemas. O salário base, R$ 2.210,28, é o piso, né? Simões Filho tem plano de carreira, a pessoa não vai ficar com 2.210 a vida inteira, ela vai progredindo e tudo mais, né? Essas são as vantagens da função de professor, mas o salário inicial é R$ 2.210,28, fora os eventuais benefícios. As vagas, são 8 vagas para artes, que eu achei até bastante, 9 para ciências, 2 para educação física, 9 para geografia, 14 para inglês, 3 para matemática, 23 para pedagogia e 6 para português. Aí o pessoal fala assim, várias pessoas vieram, Alexandre, não tem vaga para história. Realmente, não tem vaga para história. Eu não entendi muito bem por que não tem. Porque ainda que não tivesse vaga imediata, eles poderiam chamar para cadastro reserva. Porque, assim, eventualmente, pode inaugurar a escola, pode professor aposentar, pode professor sair, aí como é que fica, né? Então, o ideal seria abrir nem que fosse cadastro reserva, mas eles não abriram, o que não deixa de ser estranho. Pode até haver uma retificação mais à frente, né? E nem para coordenação pedagógica. Eu não sei como é que funciona a coordenação pedagógica em Simões Filho. Alguns municípios não têm o cargo, só tem a função, né? Então, em muitos municípios, o coordenador pedagógico é desviado de função. Não sei se é o caso de lá, né?
mas de qualquer forma também não abriu. Então, agora, para os cargos que abriram, eu até achei um número de vaga interessante, como vagas iniciais, tá? E lembrando a vocês, não se iludam com isso não, tá? Principalmente para pedagogia, pode contar com pelo menos 5 vezes mais o número de vagas que está aí. Podem contar com pelo menos 100 chamadas ao longo dos 2 primeiros anos. Tranquilamente, tá? As outras é um pouquinho mais difícil. Português e matemática geralmente sempre tem mais chamada, porque, como é uma disciplina, são disciplinas com carga horária maior, né? Sempre tem mais chamada. Agora, me surpreendeu inglês 14 vagas. Deve ter uma carência bem grande no município de vagas de inglês, né? Professores de inglês aí se deram bem em relação a isso. Bom, além das vagas de professor, a gente também tem vaga de ensino médio. Então, pessoal, poxa, eu só tenho ensino médio, o que eu posso fazer? Olha, quem tem ensino médio e habilitação pode tentar as vagas de agente de trânsito, que são 10 vagas, e guarda municipal, que são 5. Agora, quem tem apenas o ensino médio pode tentar técnico administrativo. Aí você vai olhar para o salário e vai falar assim, mas é muito pouco. Guarda municipal, salário mínimo, agente de trânsito, salário mínimo, técnico administrativo, 1.500. Gente, concurso de Simões Filho é o que a gente normalmente chama de concurso escada. O que é o concurso escada? Concurso escada é principalmente aquele que a pessoa entra como primeiro concurso público, né? É aquele concurso que, como o salário é baixo, a disputa não é tão grande. Então, afastam principalmente aquelas pessoas que estão mais, digamos assim, mais habilitadas, as pessoas que têm mais preparação. Uma pessoa que está se preparando há anos para concurso, ela não vai querer fazer um concurso desse. Então, geralmente, o pessoal que... eu estou no meu primeiro concurso, ou então, eu estou muito tempo sem estudar, é uma boa porta de entrada. É claro. Eu estou ganhando R$4.000 com CLT. Vale a pena eu fazer para... Aí eu acho que não vale, né? Ainda que seja uma estabilidade. Mas se você ganha 1.500, 1.600, até R$2.000, vale muito a pena você pegar um emprego público, porque o nome, claro, é estabilidade. Você vai ganhar pouco, mas você vai ganhar pouco até o dia em que você morrer, né? Porque no serviço público, após 3 anos, você adquire estabilidade. Tem uma crise na prefeitura, vamos demitir. Não, não vai demitir, porque você é servidor estável, né? Então, são essas as situações, são as vantagens do setor público, né? Depois de algum tempo, tem sempre as possibilidades de chefia, né, gratificações, plano de carreira, adicional de tempo de serviço, tem sempre essas vantagens que o setor público traz. Então, são casos a se pensar para quem tem apenas o ensino médio. Eu acho bem interessante, por sinal, né? Lembrando, agora, estou estudando há anos para o Tribunal de Justiça. Vale a pena fazer? Poxa, cara, se você está estudando há anos, eu acho que nem vale. Tenta um concurso que te paga mais, né? Mas é aquilo, cada um com o seu cada um. Eu, particularmente, tentaria. O meu primeiro concurso público, eu entrei como agente administrativo ganhando um salário mínimo. Na época, o salário mínimo acho que era 500 e poucos reais ou 600 e poucos reais. Nem isso tudo, era bem menos. Nem me lembro quanto era. Foi meu primeiro emprego público. Um salário mínimo. Fiquei 7 meses nele, porque em seguida eu passei em outro que me pagava mais. É assim, é a porta de entrada, tá? Então, inclusive para professor, tá, gente? R$2.200 é muito pouco para ser professor. Gente, são 20 horas. 20 horas de professor especialista. Quer dizer o quê? Você não vai trabalhar 20 horas de relógio, você vai trabalhar 20 tempos. Sendo que 1/3 da carga horária é sem aluno. Então, provavelmente, com aluno, você vai ter o que aí? 14 tempos, 13 tempos, 15 tempos. Então, você vai trabalhar 3 manhãs, ou uma manhã, uma tarde, uma manhã, ou 3 tardes. Então, vale a pena pensar com bastante carinho, né? Vamos lá. Seguindo. Gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem me interromper, tá?
Isenção. Essa parte aqui eu acho bem importante. Porque olha como é que vai ser o procedimento de isenção. Isenção vai acontecer apenas segunda e terça, 5 de junho. Para a realização da inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deve preencher e comprovar, enviando para o e-mail documentação@concepçãoconcurso.com.br, cumulativamente os seguintes documentos. Então, olha só. Primeira coisa, quem vai pedir isenção tem que fazer a inscrição. Então, já faz hoje ou amanhã a inscrição lá. Fez a inscrição, vocês vão ter que mandar por e-mail, na segunda ou na terça, os seguintes documentos. Primeiro, declaração emitida pelo coordenador do setor de cadastro único da Secretaria Municipal de Assistência Social, assinada e carimbada com data inferior a 30 dias, declarando que o candidato é componente de família hipossuficiente. Então, vocês vão ter que ir lá na Secretaria Municipal de Assistência Social do município de vocês, Salvador, município que você tem que receber o NIS, né? Você tem que estar no NIS, o cadastro lá do NIS. E o coordenador do setor vai ter que te dar uma declaração assinada e carimbada por ele de que você é componente de uma família hipossuficiente. Então, você vai precisar dessa declaração. Segundo, autodeclaração devidamente preenchida e assinada de membro de família de baixa renda. Essa autodeclaração está no edital, lá no anexo. Então, você vai ter que pegar aquele documento lá, vai preencher, vai assinar. Cópia do RG e do CPF. Cópia da carteira de trabalho contendo a página de identificação, página de qualificação civil, página do último registro de trabalho, junto da página seguinte em branco e também da página de anotações gerais que tem informações sobre a última rescisão contratual. Botar todas essas partes lá, escanear direitinho. E o comprovante de residência atualizado, uma conta de luz, água ou telefone fixo. Vocês têm que juntar todos esses documentos e mandar para este e-mail na segunda ou na terça-feira. Se mandar depois, não vale. Então, isso daqui, para mim, é um dificultador. Sabe qual é o dificultador? Não é nem os documentos, é esse primeiro aqui. Porque vocês vão ter que ir até a Secretaria Municipal de Assistência Social conseguir essa declaração. Se vocês não conseguirem, vocês não vão conseguir a isenção. Tá? Então, dica, quem vai tentar a isenção, segunda-feira já parte para a Secretaria de Assistência Social, para pegar essa declaração de que você é componente de família deficiente. Tá bom? Então, esse daí é o primeiro ponto. Oi, Marilene, pode falar. Bom dia a todos. O professor também, se eu não me engano, parece que fala que a pessoa também tem que estar desempregada, não é isso? Ou não, eu entendi errado? Aqui no edital, se vocês observarem, poderão solicitar, eu ia colocar, mas eu acho que vale a pena ler, ó. Poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição. Os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para programas sociais, o CAD Único, e forem membros de família de baixa renda. O candidato inscrito no Cadastro Único e desempregado que desejar solicitar isenção deverá indicar no formulário tal intenção. Então, assim, dá margem a você entender que apenas desempregado pode. Até porque você tem que mostrar a carteira de trabalho com a sua última rescisão. Então, se você está trabalhando, como é que você vai mostrar lá a carteira de trabalho com a rescisão? Então, realmente, o que dá a entender é que é preciso que a pessoa esteja desempregada para poder concorrer à isenção. Caso contrário, ela não pode. Então, assim, eu achei muitos dificultadores nesse pedido de isenção, né? Parece que a todo custo eles tentaram dificultar e conseguiram bem, né? Pelo menos é o que me parece. Ok? Bom, seguimos então. Vamos falar agora da prova. Eu estou centrando aqui na prova de professor, que é o que interessa para a gente, né? As demais, quem vai fazer para os outros cargos, pode ver lá. A questão é a seguinte, a prova vai ter 50 questões e ela vai valer 120 pontos, porque a prova ela tem pesos diferentes. Então, eu sempre que acontece uma análise de edital, eu sempre falo com vocês a mesma coisa, né?
Para estudar, a gente precisa entender o edital. Olha para o edital e vê o seguinte: a prova vale 120 pontos. Desses 120 pontos, 90 pontos são de disciplina específica. Porque são 10 questões de português com peso 2. Português vale 20 pontos. São 10 questões de conhecimentos gerais, valendo 1 ponto cada uma. A prova de conhecimentos gerais vale 10 pontos. Mas são 30 questões de conhecimentos específicos, valendo 30 pontos. Valendo 3 pontos. Ou seja, a prova de conhecimentos específicos vale 90 pontos. Então, não adianta muita coisa você ir muito bem em português e em conhecimentos gerais se você for mal em específicos. Porque muito provavelmente você não vai conseguir nada. Então, resumindo, qual deve ser o foco? A prova está em cima. Tem 1 mês e meio para a prova. Não chega nem a 2 meses. 1 mês e 20 dias para a prova. Qual é o foco de quem vai fazer a prova? Conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos é o foco. Tá? E aí a gente vai ver daqui a pouquinho que conhecimentos específicos são esses. Eu vou centrar aqui no pessoal da pedagogia. Mas, além destes conteúdos, o pessoal da pedagogia, do pessoal das disciplinas específicas vão ter, não é apenas a parte específica, tá? Por exemplo, o pessoal que vai fazer aí para matemática. Conhecimentos específicos não é só matemática, não, tá? Vai cair lá LDB, Fundamentos da Educação, vai cair a parte de matemática e a parte de conhecimentos pedagógicos juntos e de legislação educacional. Então, não adianta imaginar, pensar que é só a parte de matemática, ou só a parte de geografia, ou só a parte de arte, ou só de educação física, não. Tá bom? Vai ter também, dentro do conteúdo específico, a parte de legislação educacional de conhecimentos pedagógicos. Ah, Alexandre, mas são quantas? Não tem como dizer, porque o concurso não sinalizou, só colocou que são 30 questões, né? Então não tem como. A Paula perguntou qual é a data da prova. Eu vou chegar rapidinho, mas eu já te adianto. A prova é 23 de julho. 23 de julho, ou seja, daqui a 1 mês e 20 dias. Super em cima. É um dos concursos que eu vejo assim mais a toque de caixa que eu já vi ser realizados. Muito rápidos. Prova 23 de julho, resultado final e homologação em 31 de agosto. Já vai ter homologação e já vai poder ter convocação em 31 de agosto. Não vai me surpreender se no dia 31 de agosto, junto com a homologação, já sair a primeira convocação. Então, é ficar muito atento. Então, gente, dica: foco é em conhecimentos específicos. Então não vou estudar nada de português? Claro que vai, mas o foco é conhecimentos específicos. Conhecimentos gerais não vou estudar nada, tem história de Simões Filho. Sempre um pontinho ou outro que é interessante. Agora, presta atenção. Se você erra 2 questões de específico, 2 questões de específico que você erra, é a mesma coisa que você errar 6 questões de conhecimentos gerais. 6. Porque de conhecimento geral vale 1 ponto. 6 questões, 6 pontos. 2 de específico, 6 pontos. Oi, Rita, pode falar. Rita levantou a mão. O microfone está fechado, Rita. Não sei se levantou a mão para falar. Oi, agora. Pode falar, Rita. Bom dia. Estou testando aqui. Ah, tá bom. Tá ok. Bom, então, por isso que eu estou falando. Perder 1 ponto de conhecimentos específicos é muito pesado. Errar 2 questões de conhecimentos específicos é a mesma coisa que errar 3 de português. Por isso que eu digo que nós devemos focar no conhecimento específico. Não quer dizer que você vai abandonar os outros, mas a gente vai focar em conhecimento específico. Tá bom? Minha sugestão para vocês é essa. Ok? Seguindo. Detalhes da prova. A prova, como eu falei, é no dia 23 de julho. Ah, é de manhã ou de tarde? Não tem como saber, tá? Porque não sinalizaram, não foi sinalizado na prova. Posso fazer 2 inscrições? Porque eu tenho 2 faculdades. Não, não pode, porque o edital é claro. Se você fizer 2, só vai valer a última, a que você pagar por último.
tá? As provas provavelmente vão ser no mesmo horário, porque não houve essa menção de possibilidade de fazer para 2. Geralmente, quando há possibilidade de fazer para 2 cargos, eles colocam em dias separados ou em horários separados. Oi, Anete. Pode falar. Bom dia, professor. Bom dia. Eu tenho uma dúvida. Se a pessoa tiver 2 licenciaturas, como o senhor falou aí, qual mais vantagem? Fazer pedagogia ou fazer uma de especialista? Na minha opinião, depende de qual especialista que você é. Matemática. Matemática, só 3 vagas. Eu faria pedagogia. É mais vantajoso. Tem um número maior de vagas. A concorrência é maior? A concorrência é maior. Mas o número maior de vagas e a possibilidade de ter chamada é muito maior. Porque o número de turmas de pedagogia é infinitamente maior do que o número de turmas de matemática. Se houvesse a possibilidade de fazer as 2, eu sugeriria, faça as 2. Mas entre pedagogia e matemática, eu sugeriria a pedagogia pelo número de vagas. Me surpreendeu até ter tão pouca vaga de matemática. Apenas 3 vagas. Por que eu digo isso? Porque há algum tempo atrás saiu um REDA para Simões Filho. E o número de vagas do REDA de matemática era maior do que isso. Então, me surpreendeu ter tão pouca vaga assim em matemática. Então, assim, eu acredito que não tem só isso de vaga. Tem muito mais. Eles não colocaram justamente para não ter essa obrigatoriedade de chamar agora. Mas, tendo que escolher entre uma e outra, eu particularmente sugeriria pedagogia. Diferente se fosse inglês. Se você for de inglês, como tem 14 vagas, eu até sugeriria fazer um inglês. Ah, mas vai chamar muito mais de inglês? Não acredito. Deve chamar por volta disso aí mesmo. Mas 14 vagas é muita vaga, né? Então, eu sugeriria, tá? Bom, situação importante. O candidato deverá comparecer ao local de realização de sua avaliação com antecedência mínima de 30 minutos do horário fixado para o fechamento dos portões. Será vedado o acesso depois de encerrado o tempo estabelecido no edital de convocação. O candidato deverá estar munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha. Por que eu botei isso, que geralmente é muito comum? Eu tenho observado gente se atrasando para o dia da prova. Gente perdendo prova por causa disso. Então, ainda que falte muito tempo, mas eu já quero deixar alerta isso daqui. A prova é 9 da manhã. Cara, é preferível você ficar esperando 2 horas sentado na porta do que você chegar em cima da hora. Sabe por quê? Porque no dia pode ter engarrafamento, se você for de transporte, o ônibus pode quebrar, o ônibus pode atrasar, pode não ter ônibus, pode ter um acidente na rua, pode ter um monte de coisa. Então, é preferível você ir bem antes, ter que ficar lá esperando um tempão. Fica lá, vai num barzinho, toma um cafezinho, fica lendo lá seu material, os últimos momentos, dando uma olhadinha. É bem melhor, tá? E segundo ponto, geralmente em dia de prova, o pessoal gosta de aplicar o golpe da caneta preta. Né? Você vai lá, pega a sua caneta, leva 3, 4 canetas azuis, quando chega lá, está chegando perto do local de prova, estão os ambulantes lá, caneta preta é a caneta da prova, se não tiver caneta preta, não faz. Você se desespera e compra. R$5 cada caneta, a gente sabe que é R$1 ou menos. Né? Então, assim, tanto faz a caneta azul ou caneta preta. E uma questão que eu achei interessante, eles estão deixando levar lápis e borracha para a prova, o que não é comum, né? Não é muito comum levar lápis e borracha, mas colocaram. Achei meio estranho, mas tudo bem. Ok? Seguindo. A avaliação terá duração máxima de 3 horas. Então, a prova, ou seja, são 50 questões para serem resolvidas em 3 horas. Eu acho que o tempo é mais do que suficiente, até porque não tem redação. Então, vai ser muito tranquilo, 3 horas para resolver 50 questões. Não será permitida a saída de candidatos antes de transcorrida 1 hora do início da avaliação por motivo de segurança. Se a prova começar 9, ela termina meio-dia. Não pode sair antes de 10 horas. Tá? Ainda que você tenha terminado em 40 minutos, você não vai poder sair. Oi, Anete.
Desculpa, professor, eu tenho uma Não, dúvida. pois não. Qual, assim, o senhor falou aí que é muito importante os específicos, né? As questões Sim, específicas. sim. Quando eu for começar a prova, uma sugestão, o senhor acha que eu devo começar pela qual? Português, gerais ou específico? Eu gosto muito de... Foi bom você falar isso. Quem me acompanha aqui nos cursos sabe que eu encho o saco falando isso. Quando a gente pega a prova, começou a prova, né? Entregou, bateu o sinal, pode começar. Primeira coisa, não saia fazendo a prova. Pegue a sua prova, né? Pegue a sua prova e folheie a prova. Folheie, olhe só as questões. Passe o olho nas questões. Nesse meio tempo que você passar o olho, já vai ter questão que você vai falar assim, caramba, aquilo ali eu sei. Aquilo ali eu estudei. Então, você já vai olhar algumas questões que você já bateu o olho e que você já sabe responder. Olhou tudo, passou o olho em todas as questões, agora volta e vai diretamente nessas questões que você passou o olho e que você sabe. Não perca tempo, por exemplo, português, interpretação de texto, tem um texto enorme. Não perde tempo nisso agora. Vá para as questões em que você leu e que você, não, isso daqui eu estou seguro, vou ler e vou marcar. Seja em português, seja em conhecimentos gerais, ou seja no específico. Faça primeiro todas essas questões. Das 50 questões, pode ser que umas 10, 15 você já resolva assim. Então, isso quer dizer o quê? Em 20 minutos, meia hora, você já vai ter resolvido isso daí tudo. Resolvido essas, independente do que for, passe agora para aquelas questões que você bateu o olho e você fala assim, caramba, isso daqui eu sei, só vou ter que pensar um pouquinho. Faça essas. E, por último, deixe para fazer as questões que você precisa pensar porque você não sabe ou que você não lembra. Ou aqueles textos enormes. Tá? Agora, cuidado. Eu vou deixar para ler texto de interpretação no final. Controle o tempo de prova. São 3 horas. Meia hora, pelo menos, é para você preencher o cartão resposta. Então, eu vou deixar para ler os textos por último. A Concepção, as provas, algumas das provas deles têm uns textos longos. Então, resolveu as questões fáceis, vai logo para o texto. Né? Lê o texto, tenta fazer a interpretação. Eu não sugiro você, não, vou fazer específico, vou fazer português. Eu sugiro que você faça as questões que você tem facilidade primeiro, num nível de dificuldade, do mais fácil para o mais difícil. As mais difíceis são as últimas. Se não der tempo, não deu. Sempre tem questão que você vai chutar. Essas daí vão ficar por último. Não adianta sofrer em cima dela, ficar ali chorando, debruçado, ou achando que vai abrir as nuvens e um raio vai bater na sua cabeça e você vai saber. Não vai. Essas daí é por último. Ok? Ficou claro aí, Anete? Sim. Tem algum truque para o chute? Olha, eu vejo muita gente ensinar truque para chute, mas a maioria não bate muito, não. É sorte. Chute é sorte. O que a gente tem que fazer é tentar evitar o chute, né? E aí existem algumas técnicas para você eliminar questões, né? Eliminar que você sabe que está errado. E aí tem algumas estratégias, mas isso daí vai depender muito de qual é a disciplina que você está trabalhando. Então, assim, não tem uma regra geral. Eu vejo gente, não, tem uma regra para chute. Você olha se tem muita letra B, não tem nada a ver isso, tá? Porque o pessoal acha que tem que ter o mesmo número de A, B, C, D e E. Não tem. Isso é fake. Nunca teve que ter. Geralmente, quando a gente estuda instrumentos de avaliação, a gente orienta para tentar equilibrar. Mas em concurso não existe isso. Então, não caiam muito nessas regras aí, não, porque elas não existem. Tá? Bom, voltando aqui. Não será permitida a saída de candidatos antes de transcorrido 1 hora. Você pode terminar em 40 minutos, que você vai ter que esperar 1 hora da prova para poder sair. Mas você só vai poder levar o caderno de questões quando tiver faltando 1 hora. Ou seja, você só leva o caderno de questões depois de 2 horas do início da prova. Né? Porque aí está faltando 1 hora para terminar. E detalhe, o edital fala que você não pode fazer nenhum tipo de anotação. Então, se você sair antes das 3 horas, antes das 2 horas, você não vai poder nem anotar o gabarito. E aí complica, né?
Você não vai nem poder saber qual questão que você marcou se você quiser fazer um recurso depois. Então, eu acho que mesmo que você termine rápido, é interessante que você aguarde um tempinho para poder levar o caderno de questões, tá? Bom, seguindo aqui. Para os cargos de nível superior, a avaliação objetiva de conhecimentos terá o valor total de 120 pontos e será eliminado do concurso o candidato que não obtiver um mínimo de 60. O que isso quer dizer? Você precisa acertar metade dos pontos, 60 pontos. Agora, no edital, não existe menção à eliminação quanto à nota em disciplina. Porque geralmente tem assim, estará eliminado do concurso o candidato que zerar uma disciplina. Então, se você não acertar nenhuma de matemática, por exemplo, nenhuma de português, você está eliminado? No edital não tem essa menção a isso, tá? Não existe menção à eliminação. Só fala que vai estar eliminado quem tiver menos de 60 pontos. Então, são 50 questões, 30 de conhecimentos específicos. Se você acertar 20 de conhecimentos específicos, você já está classificado. Aí eu zerei português. Tá, mas se acertou 20 específicos, você está com 60. Dificilmente você vai conseguir uma vaga. Mas você vai estar classificado. Ou seja, em tese, você se qualifica para ficar lá no cadastro reserva. Tá? Agora, português e conhecimentos gerais são excelentes fontes de te aumentar a notinha. Então, quanto mais um pontinho de diferença, permite que você suba aí numa classificação. Tá? E aí é a questão que eu já tinha falado lá no início, que eu acho bem diferente de todos os concursos que vem havendo, né? A pontuação final dos candidatos habilitados para todos os cargos será o somatório da pontuação obtida na primeira etapa. Ou seja, a pontuação final é a nota da prova. Não tem prova de título e não tem redação. Somou lá tudo, 98 pontos é a sua pontuação final. E é isso. Oi, Anete, pode falar. Professor, eu estou vendo aí que só tem uma etapa, não é isso que o senhor está falando? Isso, etapa única. Não tem etapa de experiência, prova de títulos. Não, isso é não bom ou tem. é ruim? Eu acho ruim. Eu acho ruim. Eu acho ruim quando não tem redação, quando não tem prova de títulos, que às vezes acontece de você ir bem na redação e conseguir subir umas escadinhas, né? Aqui não, é a nota da prova. O que você tirou na prova é a sua nota. Se você foi bem, legal. Agora, se você foi mal, não tem chance de recuperar. É a prova e acabou. Né? Não tem prova de título. Eu tenho experiência, eu tenho pós, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. Problema seu, não adiantou de nada porque não tem prova de título. Então, é a prova. É muito bom para quem está se preparando. Para quem está se preparando, o pessoal que está aí fazendo preparatório, estudando já há um tempo, riu daqui a aqui. A prova, eu vou pegar agora LDB, ECA, diretrizes, conhecimentos pedagógicos, a pessoa está rindo de orelha a orelha. Agora, o pessoal que estava esperando o edital sair, que sempre tem, né? O pessoal, não, vou começar a estudar, deixa o edital sair. Esse pessoal vai ter que correr muito atrás, porque tem exatos 50 dias para a prova e é só a prova. Tem que se agarrar nela. Né? Dá tempo? Dá. Vai ter que fazer um cronograma de estudos muito bem feito. Né? Eu sempre falo, o melhor cronograma de estudos é aquele que você consegue cumprir. Vou conseguir 3 horas na semana, tá legal. Só que para esse concurso não vai dar, não. Quem não está estudando já há um tempo vai ter que pegar firme nesses últimos dias aí. Porque senão vai dar ruim. Né? Vai dar ruim. Seguindo aqui, datas importantes. Aí tem as datas importantes que eu peguei aqui do calendário. 5 e 6 de junho, agora, segunda e terça, é a solicitação de isenção. De 3 a 28 de junho ocorrem as inscrições. O local da prova sai no dia 20 de julho. A prova é no dia 23 de julho. No dia seguinte já vai sair o gabarito e o resultado já sai no dia 2 de agosto. O resultado final ele só vai sair no dia 23 de agosto, porque, segundo o edital, vai sair todo mundo junto. Todos os cargos. E
agente de trânsito, guarda municipal, ainda tem a etapa do psicotécnico, né? Então, o resultado final sai no dia 23 de agosto e a homologação está prevista para o dia 31 de agosto. E lembrando que a homologação, uma vez o concurso homologado, já é permitida a chamada. E é comum que muitos municípios homologuem e já façam a primeira chamada junto. Então, assim, não é impossível que no dia 31 de agosto a gente já tenha a primeira convocação dos aprovados. Tá? Não quer dizer que vai ter, mas quer dizer que é possível e até provável que já tenha. Ok? Até porque, pela pressa desse concurso, a carência é efetiva. Ok? Seguindo. Conteúdos. Aí eu coloquei aqui, ó, esses conhecimentos gerais e atualidades são aqueles que têm 10 questões que valem 1 ponto cada. O Brasil, seus estados, política, economia, sociedade, educação, segurança, arte, literatura, suas vinculações históricas, ciência, tecnologia, inovação, meio ambiente, sustentabilidade, aquecimento global, desastres naturais e humanos, sociedade e comportamento, guerras, conflitos, terrorismo. E aí vem um pouquinho da história de Simões Filho, né? O município de Simões Filho, história, educação, turismo, cultura e geografia. Aqui são 10 questões. Então, aqui, geralmente, é uma parte em que você estuda conceitos básicos do município, né? Coisinhas sobre turismo, sobre história, sobre cultura. Provavelmente deve ter umas 4 ou 5 questões. E a outra são conhecimentos gerais, se você está antenado no que está acontecendo no Brasil e no mundo. Né? Não tem nem muito o que estudar, você tem que ler, você tem que saber, você tem que acompanhar. Né? Impossível você estudar situações muito específicas. Então, aqui é a pessoa que está ligada. Mas são poucos pontos, são apenas 10 questões, cada uma valendo 1 ponto, vale nem 10% da prova. O peso está aqui, nos específicos. Esse daqui é o conteúdo específico do pessoal que vai fazer pedagogia. Legislação educacional. Aí você fala, só isso, Alexandre? Ah, bem, só isso não. É porque, assim, legislação educacional abre tudo. Então, tem LDB, Constituição, Estatuto da Criança e do Adolescente, diretrizes curriculares nacionais, referenciais curriculares, tem um monte de coisa. Fundamentos da educação, estrutura educacional brasileira, fundamentos pedagógicos, teorias pedagógicas da educação, diferentes concepções de educação. É legal que o edital já fala, inclusive, quem ele quer. Então, ele coloca Piaget, Vygotsky, César Cole, Freinet. Está todo mundo lá que ele quer, que ele sinaliza que a gente tem que saber. Né? Psicologia do desenvolvimento, avaliação da aprendizagem, práticas docentes, metodologias e estratégias de ensino, políticas públicas educacionais no Brasil, Estatuto da Criança e do Adolescente, orientações técnicas para serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. Não entendi muito bem por que eles estão cobrando essas orientações técnicas para serviços de acolhimento. Deve ser a dimensão da educação, muito provavelmente. Mas é bem estranho. Agora, o pessoal que vai fazer para especialista não é isso tudo, mas também tem o conteúdo específico de educação, que eu vou até colocar... Para os outros especialistas, no conhecimento específico, vai cair legislação, tá? E vai cair fundamentos da educação. Então, é uma partezinha um pouquinho até grande. Constituição, LDB, diretrizes curriculares nacionais, Lei Brasileira de Inclusão, várias resoluções do SEB estipulando as diretrizes curriculares, né? BNCC, Lei Orgânica do Município, Estatuto do Magistério de Simões Filho, Estatuto de Servidores de Simões Filho, Estatuto do Servidor, Plano de Cargos e Salários, Fundamentos da Educação. Então, tem bastante coisa que não apenas conhecimentos específicos da disciplina. Tá bom? Então, tem um contexto aí bem intenso. E aí, gente, nós vamos ter aqui o nosso curso, né, que começa na terça-feira. Aí eu vou falar só um pouquinho dele, já tem gente, inclusive, lá, né? Nosso curso ele vai funcionar às terças e quartas.
Aí você vai falar assim, poxa, Alexandre, só terça e quarta? Vai dar para eu estudar tudo terça e quarta? Não, terça e quarta. O objetivo do curso não é segurar na sua mão para te ensinar tudo que está no edital, porque é impossível. O objetivo do curso é orientar, focar no que realmente tem importância, e você vai ter que complementar os estudos. Terça e quarta a gente tem aula ao vivo, né? A gente vai montar um material com 100% do conteúdo de pedagogia. Então, tudo que está no edital a gente vai contemplar, né? Agora, a gente vai ter material em PDF, a gente vai ter microaulas, por exemplo, vamos trabalhar o Estatuto dos Servidores de Simões Filho. Eu não vou botar uma aula ao vivo para falar do Estatuto dos Servidores de Simões Filho, é perda de tempo. Então, a gente vai gravar uma microaula para você assistir. Essas microaulas são aulas mais curtinhas, né? São aulas de 8, 10 minutos, que você pode botar um fone de ouvido e estar ouvindo ali tranquilo, não é aquela aula de 50 minutos, uma aula. Então, várias microaulas gravadas vão ser desenvolvidas para vocês, são gravadas e colocadas lá na nossa plataforma, que aí vocês vão poder ver, vão poder assistir na hora que desejarem, e aí a gente vai tentar otimizar as terças e quartas, que são aula ao vivo. Que aí a gente vai ter como foco resolução de exercício, tirar dúvidas sobre conteúdos, né? E eventuais aulas extras. Geralmente eu marco alguma aula extra no sábado, numa quinta-noite, mas lembrando, todas as aulas, todas elas, são gravadas. Então, Alexandre, quarta-feira eu dou aula à noite, não tem como participar. Tem como mudar o dia da aula? Infelizmente não tem, porque eu também dou aula em outros dias, né? Então, mas a aula é gravada. Então, terça e quarta, você não pode assistir? A aula, geralmente, no dia seguinte, ela já está disponibilizada. Você pode assistir a aula tranquilamente, tá? O horário previsto é de 20 às 21h30. É uma turma à noite. Bom, eventualmente, pode ter um dia ou outro que a gente mexa, mas tudo sempre combinado, porque a gente tem um grupo no WhatsApp para sempre estar resolvendo isso daí. Tá bom? Detalhes. A gente começa terça-feira agora. É uma taxa única, não é mensalidade. Né? O curso é R$120. E qualquer informação, matrícula, como é que eu faço, quero entrar, tem o WhatsApp. Se vocês não conseguirem, não consegui anotar, Alexandre e tudo, me chama lá no privado que eu passo contato. O Tiago e o Diego é quem vão fazer, né? Vão atender vocês pelo telefone, pelo WhatsApp, e vão orientar vocês em relação a como fazer para entrar no curso. E mesmo que vocês não participem, né? Eu vou dar 3 dicas aqui para vocês. 3 dicas. Primeira, montem um calendário de estudos. Agora, montem um calendário de estudos que vocês possam cumprir. Não montem um negócio ilusório. Não adianta falar assim, não, eu vou estudar 3 horas por dia, de segunda a domingo. Todo dia 3 horas. Mentira, você não vai conseguir cumprir isso. Monte alguma coisa que seja factível. Olha, Alexandre, eu chego muito cansado do trabalho, segunda e quinta, não consigo. Segunda e quinta, não vou estudar. Tá bom. E nos outros dias, quanto tempo você consegue? Você consegue 1 hora? Consegue 1h30? Não adianta botar 4 horas, porque 4 horas é difícil. Você parar para ficar 4 horas estudando. É muito melhor você pegar assim, não, eu vou pegar 1 hora, 1h30. Vale muito mais a pena do que isso. Tá? Vale muito mais a pena. É mais fácil você pegar 3 dias certos estudando 1h30 do que você inventar que vai pegar 5 dias estudando 4 horas. Mentira, não vai. Tá bom? Então, faça um calendário de estudos para vocês. Pega um calendário, monta. Se quiser, me pede lá no WhatsApp, que eu tenho um modelinho e tudo que você pode imprimir, só para você preencher ali o seu calendário. Tá? Monta o seu calendário de estudos. E aí, cumpra ele. Se lá no seu calendário está dizendo que terça-feira você vai estudar 1h30, terça-feira eu vou estudar de 4 às 5h30 da tarde. Aí chega quarta-feira, chega no dia, você fala assim, caramba, aí estou com uma preguiça de estudar, não vou estudar hoje não, amanhã eu estudo. Não faça isso, sabe por quê? Porque vai chegar amanhã e você não vai estudar. Cumpra. Comece o seu calendário e cumpra ele. E conforme você for cumprindo, vai marcando lá o tiquezinho, porque isso demonstra que você está seguindo um caminho.
tá? O tempo está muito corrido, falta muito pouco tempo para a prova, mas tem como. Tem que levar a sério. Né? Segundo, resolva o máximo possível de questões. Se nessas 1h30 aí que você vai estudar 1 hora, 1h30, 2 horas você vai estudar por semana, for só resolvendo questões, ótimo. Ah, como assim, Alexandre? Tem sites específicos que você entra só com prova, né? Só com questões. Entra lá e fica resolvendo questão. Se você puder resolver 30, 40 questões por dia, tá maravilhoso. Tá? E 3, priorize o mais importante. Não adianta você falar assim, eu sou muito ruim em português, vou estudar português, só português. Vai se dar mal, porque português equivale a 20 pontos da prova. 20 pontos da prova. Isso daí é o quê? Não chega a 20% da prova. O que conta, que é quase 80% da prova, é conhecimentos específicos. Ah, então eu vou deixar de lado o português? Não é deixar de lado o português, mas é priorizar conhecimento específico. Então, se você tem 10 dias, poxa, cara, estuda 7 dias de específico, 2 de português e 1 de conhecimento geral. E olhe lá. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que fazer, é agir com inteligência. Tá? Agir com inteligência. E é assim que a gente vai fazer a nossa divisão no curso. O nosso foco maior vai ser conhecimento específico. Vamos ter aula de português? Vamos. Inclusive, vamos ter algumas aulas extras. Mas o foco é conhecimento específico, porque é o que vale mais ponto. Ok? Pessoal, ficou alguma pergunta, alguma dúvida que eu eventualmente tenha falado e vocês não entenderam, ou algo que eu não citei, ou alguma outra questão que vocês queriam perguntar, que eu falei, mas vocês não entenderam, querem que eu explique de novo? Bom dia. Bom dia, Ronilson. Você até falou em relação à questão específica, foi o que me pegou no concurso do Estado. Porque a minha especialidade é arte, tem ênfase em música. E na prova caiu mais a especificidade de artes visuais. Para esse concurso também, o edital, eu acho que também vai ser da mesma forma, né? Olha, eu tô até aqui com... eu estou aqui com o edital e, por coincidência, estou na parte de artes. Aqui, pelo menos no edital, parece que está bem misturado. Que eles falam de tendências pedagógicas do ensino de arte, diversas linguagens artísticas, aspectos da cultura popular, arte pré-histórica brasileira, arte indígena, arte africana, artes visuais no Brasil, artes audiovisuais, a música no Brasil, o teatro no Brasil, a dança no Brasil, principais movimentos artísticos do século XIX, XX e XXI e BNCC de arte. Então, eu acho que está um pouquinho misturado, Ronilson, mas assim, o município ele sempre pode puxar a sardinha para o lado dele, né? Então, a gente nunca sabe qual vai ser a maior ênfase a ser dada. O correto é tentar atender o máximo possível. Mas alguém pode repetir a questão de distribuição para estudos durante 7 dias? Não, eu não falei isso, não. Eu dei um exemplo. O que eu estou dizendo é o seguinte. De 120 pontos da prova, 90 são de conhecimento específico. Então, você tem que reparar que 3/4 da prova é conhecimento específico. Então, 3/4 dos dias que você trabalha tem que ser conhecimento específico, pelo menos. Não adianta você colocar metade do tempo para estudar português, se português equivale a menos de 1/4 da prova. É surreal. Então, assim, eu não tenho nem como dizer quantos dias você tem que estudar. Vai depender de quantos dias você vai ter disponível, né? Se você vai estudar todos os dias, o que eu acho inviável, ninguém estuda todos os dias, mas tudo bem. Se você vai estudar 7 dias, cara, pelo menos 4 dias tem que ser para específico. Pelo menos 4. 4 ou 5. Eu estudaria 5 de específico, botaria aí 1,5 de português e meio dia lá só para rever alguma coisa lá da história de Simões Filho. Tem que ser mais ou menos isso daí, tá? Professor, o que é melhor fazer em português ou pedagogia? Olha, Sirlei, português são, se eu não me engano, 6 vagas. Deixa eu até dar uma olhada aqui.
Aí é um pouquinho... Eu acho que o que vai ter que definir nesse caso é o que você se sente melhor para fazer a prova. Se você se sentir bem preparada para responder a parte específica de português, faça português. Agora, se fala assim, caramba, faz muito tempo que eu não estudo português, né? Assim, para uma prova, eu acho que eu vou me dar melhor fazendo a parte de pedagogia mesmo. São 6 vagas. Então, eu aconselho a fazer conhecimentos pedagógicos, a fazer pedagogia. Até porque, assim, são 6 vagas de português. Deve chamar mais? Até acredito que chame mais. Mas, assim, dificilmente vai passar de 20 até o final do concurso. Agora, de pedagogia, eu me arrisco a dizer para você que dificilmente vai chamar menos de 100 pessoas até esse concurso terminar. Dificilmente. Então, assim, a menos que você se garanta muito em português, eu ainda assim sugiro fazer pedagogia. Tá? Sugestão. Mas é aquilo, não, eu prefiro português, eu me sinto mais à vontade em português, então eu quero fazer português. Perfeito, vai lá, vai com tudo. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Não? Bom, então, agradecer a vocês pela presença aí, o pessoal que está vendo gravado também, obrigado por ter participado. Lembrando que terça-feira a gente começa o preparatório do zero, né? O preparatório para quem está começando, quem vai começar agora. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente lá, ou diretamente com o Polo, ou comigo, que passo o contato direitinho. Mas mesmo quem não for fazer o preparatório, dá tempo. Não vai ser fácil, né? Inclusive... Alexandre, Oi, Cristina. nós que somos antigos aí, depois passa o valor desse novo curso aí, viu? Tá, eu falo lá com no você. PV, por favor. Viu? Tá. Se bem que o pessoal obrigada. da antiga, que está fazendo, mas vocês estão bem preparados já. Claro, quer continuar a preparação, melhor ainda, né? Esse é um negócio específico. Mas o pessoal da antiga siga o ritmo. Vocês têm muito material. Só não tem um específico de Simões Filho, né? Mas vocês têm muito material, né? Vocês estão bem encaminhados. E quem já está estudando... E outro detalhe, não comecei a estudar ainda, não fiz nenhum preparatório, vou começar agora, estou achando que está muito em cima para Simões Filho. Não perca tempo, comece agora, porque vai sair Lauro de Freitas, vai sair Camaçari. Você vai esperar sair o edital de novo para não dar tempo? Não pode, né? Não pode. Então... Mas essa oportunidade de fazer novamente já é um impulso para a gente incentivar a continuar estudando, entendeu? Não, com certeza, com certeza. Inclusive, eu não sei nem se ela está aqui, Valmira. Valmira está aí? Não, acho que Valmira não está aí, não. Valmira não está, mas Valmira estuda, Valmira emenda os cursos comigo há pelo menos 2 anos, né? Valmira começa aí eu termino, ela emenda e tudo. Isso é legal, porque te dá continuidade. Ah, mas você vai ver o mesmo conteúdo? Muita coisa repete, mas é assim que se aprende. É revendo o conteúdo, vendo a mesma coisa. Olha ela aí, ó. Né, Valmira? Valmira está aqui, acho que desde início de 2021, Valmira, mais ou menos? Eu estou com você desde o curso de pedagogia que eu fiz, aí eu estou emendando, estudando. É isso que faz com que você tenha sucesso mais à frente. Porque você mesmo que teve uns concursos que teve, eu não fiz, mas eu continuei aí. Isso aí. Então, assim, pessoal que... Simões Filho está muito em cima, estou com medo de fazer. Mas começa a estudar, cara, porque vai vir Lauro de Freitas e vai vir Camaçari. Vai esperar sair o edital de novo para ficar com pouco tempo? Primeiro eu faço porque eu tenho que ter disciplina e eu não tenho. Isso é uma questão também, né? O curso acaba te moldando, né? Tem que ir, tem aquilo ali, você acaba adquirindo uma disciplina. Às vezes tem que ser debaixo do chinelo, né? Ainda mais eu tenho muita coisa, aí eu tenho que ter foco. Isso aí. É assim que as coisas caminham. Então, assim, independente de tudo, pessoal, chegou a hora de estudar, tá?
Vamos lá, foco. Lembrando, dever de casa. Vai fazer Simões Filho? Faz logo a inscrição, né? Abriu hoje. Vamos lá fazer a inscrição bonitinho, para não ter problema. Tá bom? Pensa direitinho para qual que vai fazer, né? Lembrando que não pode fazer duas. E é isso. Ok? Pessoal, então, bom fim de semana aí para vocês. Para o pessoal que vai começar lá o preparatório terça-feira, nos vemos na terça-feira às 20 horas, ok? Valeu, gente. Tchau, tchau. Ok, bote meu nome lá, viu? Ok, Alexandre, obrigada. Tchau. Um bom final de semana. Tchau, Val. Na semana